Olá, bem-vindas ao Livros e Arte. Mais uma vez, compartilhando com vocês o livro Mantida, o livro Hild. E para iniciar, quem está me vendo pelo vídeo, eu vou mostrar aqui para vocês. E quem está ouvindo pelo podcast, né, eu vou também dar essa dica para ambos. Quando você for ler o livro, sempre tenha com você a Bíblia, gente. Sim, porque ao final, todos os vídeos, quando ela manda fazer as leituras bíblicas, né, é importante que a gente também tenha a Bíblia conosco. Então, eu sempre deixo assim já de manhã, e um lápis e uma caneta, na verdade. Eu sempre tenho, assim, esses três juntinhos aqui, já de manhã, porque aí quando eu já vou fazer a leitura e a reflexão, eu já tenho os dois juntos e assim não fica para a próxima. Ah, não, vou ler o versículo depois. Né? Então já tá aqui os dois, então é a dica que eu deixo para vocês também. É muito importante. Eu, como eu falo sempre, eu amo livros de papel e tudo. Eu não tenho mais condições de ter livros em português, porque não tenho onde comprar, né? Só se eu mandar trazer do Brasil. Por isso eu uso o Kindle. Eu tenho meus livros digitais no Kindle. Mas a Bíblia é importante e eu gosto muito de ler a Bíblia, a Bíblia tradicional, né? Que é aqui que a gente usava quando antigamente. Hoje é tudo digital, mas a força, eu creio assim, que a força da Bíblia impressa, ela te deixa mais próxima, né, desse momento que é um momento de reflexão, um momento de oração com Deus, de você com Deus, te deixa mais próximo. Eu acredito que tem um significado, tem uma simbologia quando você faz leituras com os livros clássicos, como a Bíblia, e de papel. Ele é totalmente diferente de uma coisa eletrônica que está ali para tirar realmente o seu foco. Porque muitas das vezes, né, você vai receber uma mensagem WhatsApp, você vai receber um e-mail ou alguma coisa assim, ali já tira seu foco, né? Não te deixa tão introspectivo como a leitura nos recomenda a ser, né? Quando a gente vai ler, a gente fica mais introspectivo e mais reflexivo. Ou seja, a gente também usa uma parte do nosso cérebro que cria imagens, a gente faz uma criação sem estar vendo, né? Então esse é o poder da leitura clássica em livros de papel, em livros clássicos, né? Então, assim, quando você está nessa leitura mais introspectiva, o seu cérebro pode perguntar no chat GPT, pode perguntar ao Google, né? É provado cientificamente que você vai criando imagens. Ou seja, você não está com a imagem pronta daquele negócio ali, só vendo passivamente, não. O seu cérebro está ativamente te colocando nessa introspecção e assim você está fazendo ali as suas reflexões junto com as coisas que vão fazer sentido na sua vida. E por que eu estou falando sobre o que vai fazer sentido na sua vida? E como isso tem tudo a ver com o tema de hoje, tá? Porque o tema de hoje é buscando por respostas. Desde que a gente iniciou esse processo, não sei vocês, mas eu tenho buscado por respostas todos os dias. Às vezes menos, às vezes mais. Às vezes vem junto com uma inquietação, poderia até dizer com uma mudança de hormônios que não tem nada a ver, os nossos hormônios, a mudança hormonal, nossa, não tem nada a ver com o intelecto, com o intelectual. Por mim, se fosse pelo intelecto, eu ia escolher ser uma pessoa calma, não ia me estressar, não ia ter mudanças hormonais intelectualmente falando. Mas o corpo, ele não obedece. Então, o choque e a confusão que se seguem a uma perda trágica e inesperada pode nos deixar com a sensação de que fomos enganados ou de que perdemos alguma coisa. Tentando recuperar o tempo perdido, nossas mentes trabalham a todo vapor para juntar as peças, conectar os pontos, entender os comos e os porquês do que aconteceu. Então, quando a gente está naquele meio do olho do furacão, que acontece uma tragédia em nossa vida, a gente tem a sensação, né, de que fomos enganados, inclusive por Deus, não só pela vida, né? Muita gente, principalmente pela vida. Fui enganada pela vida. Fui enganada por Deus. Nós temos a sensação de que perdemos tempo ou perdemos algo valioso. E no meio disso, começam os questionamentos. Começa a nossa busca por respostas. Por que isso aconteceu? Como isso aconteceu? Onde estava Deus nesse momento? Essa pode ser a pergunta principal do drama que cada pessoa está passando nesse momento. Então, se eu pudesse apenas descobrir o que deu errado, ou o motivo por trás disso, poderia parar de doer tanto. Então, nós ficamos, se eu pudesse entender logicamente, entender na minha mente por que isso deu errado na minha vida, né? Eu poderia ter um alívio, eu poderia ter uma paz no meu espírito. Poderia parar de doer tanto na minha vida.
Se eu pudesse apenas descobrir por que e como isso aconteceu, eu podia descansar. Tem mulheres que não estão dormindo à noite, não estão conseguindo descansar, porque lhe faltam a paz. Mas eu te digo que a paz, ela vem de Cristo. Se olharmos para ele, não quero adiantar o vídeo, né, o final do vídeo, mas eu quero dizer que a paz vem dele. E essas respostas, né, como eu falei nos vídeos anteriores, eu não tenho. Eu acredito que muitos sábios, né, pessoas altamente religiosas, elas não têm as respostas nesse momento. Essa resposta só poderá vir de Cristo. E mesmo que não venha, nós ainda confiaremos nele. Tá? Eu sei que pode fazer todas as coisas e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é esse que esconde conselhos sem conhecimento? Por isso falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, que eu não conhecia. Jó 42, 2 e 3. Então, Jó, gente, leiam a história de Jó. É incrível. Como tudo o que aconteceu com ele, ele ainda dizia uma coisa dessa. Quem é este que esconde conselhos sem conhecimento? Por isso falei o que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, que não conhecia. Ele ainda glorifica a Deus. Ele, mesmo que os planos sejam frustrados, ele ainda glorifica ao Pai. Isso é lindo. Nossa tendência também é acreditar que a paz e a satisfação são encontradas no que podemos saber, em vez de simplesmente e humildemente depositar nossa confiança e encontrar descanso naquele que sabe. Então é como se a gente quisesse abraçar o mundo. O que é abraçar o mundo? Ter todas as respostas. Eu era assim antes, quando eu era mais jovem. Estou aprendendo a não ser tanto. Porque antes, se alguém chegava a mim contar alguma coisa, eu tinha que tirar um negócio da minha mente que eu li no livro ou que fazia sentido para mim, dizer, não, isso aqui é por isso, isso, porque isso aqui tem a ver com a numerologia não sei das quantas, porque isso aqui foi por isso, porque por causa da psicologia de fulano, ele tem uma explicação para isso, que a gente pode encontrar essa resposta em Jung. Né? Então, assim, eu tinha que ter essa resposta e hoje ainda tenho que ter, de certa forma, essa resposta. Né? Então, em vez de a gente ficar quebrando cabeça com certas coisas, por que não simplesmente e humildemente descansamos em Cristo? Porque a gente encontra descanso. Se a gente parar de querer abraçar o mundo e obter todas as respostas de coisas que não temos controle. Ao trazer nossas perguntas a Ele, reconhecemos que Ele é aquele que sabe todas as coisas. Mesmo, eu vi um pastor falando num podcast hoje, aquele Tassos Liturco, né? Que ele também é do Rio Grande do Norte. Eu sou do Rio Grande do Norte, então eu descobri ele através de parentes, né? Que moram lá. E hoje eu estava ouvindo um podcast dele e ele falou, gente, até no silêncio Deus fala. Então, assim, a gente às vezes não tem todas as respostas, mas até no silêncio Deus fala conosco. E eu falei, nossa, eu vou levar isso. Casou, o podcast que eu ouvi casou com a leitura que eu li, né, no livro do aborto, porque eu estou lendo o livro do aborto, o Mantida. Então, assim, casou como se fosse mesmo Deus, né, usando da boca de outra pessoa para me mostrar, né, sobre a minha reflexão de hoje, que eu trouxe para vocês. Então, assim, hoje pode estar sendo a sua reflexão. Deus me deu uma resposta para isso. Eu quero uma resposta, eu quero um sonho, eu quero isso, eu quero. Sabe, mas às vezes a resposta não tem, gente. E até no silêncio Deus fala. E cabe a nós descansar na presença dele. Não é abraçar o mundo e querer tudo e todas as respostas, né? Podemos confiar que se Deus não revelou algo, não é algo que precisamos saber. Se não foi revelado, confie. É algo que a gente não precisa saber. Deus sabe. Deus, ele vê o todo, né? Como eu já falei, ele vê o big picture. Ele vê o todo. Se essa parte não é pra gente saber, não vai ser pra gente saber. Mesmo que seja pra gente passar pelo luto de uma forma mais fácil, como se isso fosse possível, né? Ou pra nos conformar, como se isso fosse possível. Porque eu acredito que uma mãe, ela não se conforma, né? Com a perda de um filho. Ela encontra maneiras de viver. Mas que vai se conformar e esquecer, não. Eu não acredito nisso. Descansando em Deus, Deus vai dando o discernimento, Deus vai clareando a mente. Então, assim, devemos nos esforçar para confiar nas coisas secretas de Deus, que está mais ao nosso lado do que nós imaginamos. Vamos confiar no secreto de Deus. E saber que até no silêncio
Deus fala, tá? A leitura do dia é Romanos 11, verso 33 e Samuel 22, 31. E a reflexão é: quais questões você tem para Deus a respeito do seu bebê não nascido? Você tem questões sobre o bebê? Pergunte. Pergunte a Deus. Não fique no egoísmo de ficar com as coisas para si. Pergunte a Deus, seja escrevendo, seja mesmo fazendo a oração em voz alta e falando com Ele. Mas não deixe essas questões guardadas. Converse com Deus sobre as coisas que você questiona e anseia saber. Peça a Ele que lhe dê fé e em seu cuidado e sabedoria. Peça a Ele que lhe traga descanso e paz, mesmo quando você não souber todas as respostas. Se você está gostando desse conteúdo, desses vídeos, eu quero pedir que você siga o canal Livros e Arte e siga o podcast no Spotify, Livros e Arte. Assim a gente fica mais próximo e você vai acompanhando etapa por etapa. Porque esse livro, eles são... eu não estou trazendo aleatoriamente. Um tema por dia, ele vai complementando o outro. E assim a gente vai caminhando nessa jornada